Voltamos a apresentar Estação Cultura. Agora 12h45. Está na hora daquele nosso papo sobre educação. Os desafios, as tendências, as conquistas, vários aspectos dessa questão que vão ser abordados aqui por dois especialistas. O professor Hamilton Werneck, pedagogo, escritor, palestrante, e o psicólogo Júlio Furtado, educador, escritor, também palestrante. A cada semana, um deles vai estar aqui. Hoje eu vou conversar com o professor Júlio Furtado. Professor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Eu vou muito bem, feliz agora de poder bater esse papo sobre esse assunto tão fundamental que é a educação, né? Sim. Bom, um espaço fundamental mesmo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação teve algumas modificações, né, recentemente. E uma das que a gente destaca é a redução da idade mínima para a matrícula de crianças na escola, que caiu de 6 para 4 anos. Isso cria um problema grande, porque a gente já vê dificuldade, né, na matrícula das crianças com 6 anos. A partir dos 4 anos, que tipo de benefícios isso traz, professor? E que tipo de desafios, de dificuldades isso traz também? Bom, eu acho que você já começou muito bem mesmo, porque a gente tem aí alguns benefícios, mas tem desafios muito grandes. O primeiro benefício diz respeito àquilo que eu chamo da dimensão democrática do problema, né, da questão. Até hoje, só tem direito a uma educação pré-escolar de qualidade, educação infantil de qualidade, eu diria as crianças da classe B, A e B. Essas, além de já serem oriundas de famílias que têm hábitos de leitura, melhores condições financeiras, etc., eles podem pagar, essas famílias, uma boa educação infantil, que já prepara essas crianças melhor para quando eles ingressam na idade escolar. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu vejo uma oportunidade muito grande das crianças das classes pobres vivenciarem esse processo que é essencial ao sucesso escolar posterior. Né? Porque eles vão ter a oportunidade de desenvolver habilidades psicomotoras, perceptivas, ampliar o repertório linguístico, aprenderem um maior número de palavras, comunicar melhor, aprender a lidar com situações de conflito, se relacionar melhor com o outro, para que quando entrem na idade escolar, né, 6 anos, eles com certeza vão aprender a ler, a escrever, né, com muito mais facilidade. Sim. Eu acho que essa medida veio democratizar, né, oportunizando o ingresso dessas crianças aí, dessa faixa C e D, né, coisa que até hoje não acontecia. Sim. Mas como você muito bem falou, os desafios não são poucos, né, os desafios e as contradições, digamos assim. Desafio para o poder público, em especial para o poder público municipal, né, porque é quem, pela própria lei mesmo, na maioria dos estados, é responsável pela educação infantil. Né? São as secretarias municipais de educação. É preciso, para que isso aconteça, né, isso que está escrito na Lei 12.796, que foi promulgada agora recentemente, né, em abril agora de 2013, a lei simplesmente antecipou um prazo que uma emenda constitucional já tinha colocado para 2016. Né? Nós temos uma emenda constitucional que deixa muito claro que até 2016, a emenda constitucional número 59, foi de 2009, lá diz que até 2016 os municípios, os estados terão prazo para fazer escolas, construir escolas e dar condições para que as crianças, a obrigatoriedade escolar passe a ser de 4 a 17 anos. Então, essa emenda constitucional de 2009 já dizia isso. Essa lei, ela vem modificar esse prazo, né? Ela vem dizendo que esse prazo é imediato. Né? Ou seja, segundo essa lei, os pais de crianças de 4 a 5 anos que não estiverem matriculadas em escola, eles já estão contra a lei. Eles já estão correndo risco, né, de receberem uma multa que, segundo o ECA, pode ser de 20 salários mínimos, e segundo o Código Penal, além da multa, eles podem ser presos, né, de detenção de 15 a 30 dias.
Então, é uma loucura, porque com essa antecipação, as escolas não estavam preparadas para isso, né, professor? Exatamente. Esse é um dos desafios. Se a gente pode chamar esse desafio de grande dilema, né? Ou seja, nós já temos uma lei que está valendo, né? Mas não temos a estrutura necessária para que essa lei seja cumprida. Uhum. Preciso que os governos federal e estadual criem condições para que os governos municipais realmente ofereçam essa estrutura necessária para o atendimento a essa faixa etária, que não é uma simples construção de aula. Quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando de construir uma escola específica, com brinquedotecas, com parquinhos, com espaço de convivência, com espaço de repouso, espaço de higiene, exatamente como exige a educação infantil. Então, isso já, de cá, é um baita desafio para os governos municipais, né? E os pais, de certa forma, também estão numa encruzilhada. Com certeza. Porque, legalmente, quem tem seu filho de 4 ou 5 anos fora da escola já está incorrendo em crime, digamos assim. Ou seja, já está fora da lei e já está passível das punições da lei. Então, é um dilema, né, que essa lei vem colocar. Pois é, quer dizer, por um lado, ela tem esse poder de democratizar a educação, e a gente vê que faz, de fato, uma diferença incrível a educação nessa primeira infância, né? Faz uma diferença em todos os sentidos do desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento motor, cognitivo, tudo, né, professor? Perfeito. Vai oferecer às crianças oriundas das classes C e D oportunidades reais de terem sucesso na escola em igualdade de condições com as crianças das classes A e B que têm essa preparação aí na educação infantil, né? Um terceiro nível de análise que a gente pode fazer disso é a questão da formação dos professores, né? Ou seja, os professores, hoje nós temos poucos professores realmente formados para atuar com a educação infantil. Sim. E a educação infantil, durante muito tempo, ela gozou de uma fama de que não precisava de professores bem formados, porque, na verdade, a educação infantil ela surgiu por uma necessidade social, né? Ela surgiu dentro de um contexto de que precisava ter um lugar para deixar as crianças para as mães trabalharem. Sim. Né? Então, desenvolveu-se uma ideia de que, para dar aula nesse segmento, não precisa ter uma formação muito específica. Basta gostar de criança, saber tomar conta, né? Saber cuidar bem. Como se fosse só segmento, né? que toma conta para a mãe trabalhar. Como se fosse só recreação, né, professor? Inclusive, em creches, são as recreadoras, né, que a gente vê nas creches. Né? As formadoras de conta e recreadoras. Né? E ao longo do tempo, ficou provado que a educação infantil é um segmento fundamental para o desenvolvimento dos aspectos físico, psicológico, intelectual e social da criança. Né? E que a criança que entra, né, na primeira série do ensino fundamental, tendo passado por uma boa educação infantil, a aprendizagem dela decola com uma facilidade muito grande. Então, quando eu digo formação dos professores, é uma formação voltada para uma educação infantil que realmente desenvolva esses aspectos da criança, né? E não apenas aquela educação infantil que, depois de tomadora de conta de criança, a educação infantil evoluiu para preparadora cognitiva para a escola. Onde as crianças começavam a fazer movimentos, deve lembrar disso, né? Fazia as ondinhas para preparar para a escrita, né? Fazia aquele desenvolvimento do equilíbrio, etc. Isso é importante? Sim, mas dentro de um contexto infantil. Então, a gente percebe que a preparação de professores para a educação infantil no Brasil também está bastante equivocada, está bastante falha. Uma medida como essa que o governo tomou precisa ser acompanhada por essas preocupações aí que a gente está enumerando. Pois é preocupante porque, por um lado, é uma medida muito boa, mas que ela vem ressaltar, né? Ela acaba destacando algumas deficiências sérias que a gente tem nessa área, né, professor? Deficiências muito, muito, muito sérias. Eu acho que a pior delas é exatamente essa infraestrutura, né, que vai precisar ser providenciada a toque de caixa, né, e o grande risco que a gente corre é a adaptação da coisa, né, ou seja, mais uma vez construir em depósito de crianças, né, porque a corrida
para se cumprir a lei, com certeza vai ser grande, está sendo grande. Eu sei de municípios que já estão desesperadamente arrumando espaços para colocar essas crianças. Mas o verbo é esse mesmo, colocar essas crianças, e não implantar aí, né, uma escola de educação infantil como ela deve ser, né? Essa é a grande preocupação dessa medida. Uma questão aí para a gente pensar, né, e que todos se mobilizem, né, para a gente conquistar a escola que a gente quer, a escola que a gente precisa, né, professor? Acho que pais, professores, aí é a hora de todo mundo se juntar para deixar muito claro o que a gente precisa, o que a gente quer, porque os professores também não ficam, a gente fala na preparação, na formação dos professores e tal, só que os professores também não ficam nem um pouco satisfeitos com essa situação, né? Com certeza, com certeza. Assim como o próprio processo de inclusão da escola, né, inclusão de alunos portadores de algum tipo de necessidade especial, que vem acontecendo ao longo dos anos também, infelizmente, dessa forma, né, os alunos com algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, precisam estudar nas escolas regulares, nas turmas ditas normais. Sim, né? Esse professor, ele recebe esse aluno e a grande maioria não recebe nenhum reforço, nenhum respaldo, nenhum apoio, né, para que esse aluno de verdade seja inserido dentro dessa turma regular. O meu grande receio é que essa questão da educação infantil aconteça igualmente dessa forma e a gente tenha muitos depósitos de crianças aí espalhados pelo Brasil. Até porque, para o poder público, essa questão é colocada como não cumprimento de lei, né? Sim, colocada como questão de negligência, né? Os gestores públicos, eles têm que cumprir essa lei sob pena de se considerar responsabilidade, olha que coisa séria, né? Ou seja, então, eles vão cumprir. De que maneira? Muitas vezes negligenciando essas questões todas que a gente está levantando aqui. Então, talvez seja a hora da gente aprender que a lei por si só não resolve problemas, né? A gente precisa fazer um levantamento sério para que a educação realmente melhore no nosso Brasil. Com certeza. Bom, professor, eu quero agradecer muitíssimo essa conversa, dizer que é um prazer ter o senhor no Estação Cultura. A gente tem um encontro marcado, né, daqui a 2 segundas-feiras. Então, até o nosso próximo papo. Muito obrigada. Até o nosso próximo papo. Muito obrigado a você e muito sucesso aí no projeto. Obrigada para todos nós. Boa tarde. Eu conversei com o professor Júlio Furtado, ele é psicólogo, escritor e palestrante. Vai estar aqui de novo falando sobre educação na outra segunda-feira. Segunda-feira que vem, dia 24, eu vou conversar de novo com o professor Hamilton Werneck. A gente vai estar sempre revezando essas conversas.